Eu estava jantando com minha filha no keg quando o celular vibrou sobre a mesa. Alerta de segurança. Sensor de movimento acionado na porta da frente. Olhei para a tela e em seguida para Rebecca, sentada do outro lado da mesa. Ela cortava o bife tranquilamente, comentando sobre a promoção recente no hospital. "Pai, está tudo bem?" perguntou ao notar minha expressão. O sensor de movimento acabou de disparar. Porta da frente. Ela quase não levantou os olhos. "Ah, deve ser só a amiga da mamãe trazendo aqueles livros que pegou emprestados. Você sabe como a Claire sempre esquece de avisar quando aparece por aqui." Fiquei encarando minha filha. Sua mãe tinha morrido havia 4 anos. Rebecca Claire se mudou para Vancouver 2 anos atrás. Meu nome é Thomas Whitmore. Tenho 63 anos. Sou um investigador de seguros aposentado, moro em Toronto. Minha esposa, Margaret, morreu de câncer de ovário em 2020. Nos últimos 4 anos, Rebecca se tornou o centro da minha vida. Minha única filha, enfermeira cirúrgica no Hospital St. Michael's, é divorciada e não tem filhos. Ficamos ainda mais próximos depois da morte de Margaret. Os almoços de domingo viraram um hábito sagrado. O garfo de Rebecca bateu com força no prato. "Certo? Desculpa. Quer dizer, provavelmente é só uma entrega. Você não pediu nada da Amazon?" Eram 19h30 de um domingo à noite quando abri o aplicativo da câmera. A porta da frente estava escancarada. Havia alguém dentro da casa. Eu conseguia ver uma silhueta se movendo pela sala, mas o ângulo não permitia identificar quem era. "Vou ligar para a polícia", falei, já pegando o celular. "Pai, espera." A mão de Rebecca atravessou a mesa e segurou meu pulso. "Não faz isso. Provavelmente não é nada. Talvez o vento tenha aberto a porta. As fechaduras andam meio ruins ultimamente. A porta estava fechada quando saímos. Eu mesma conferi. Só deixa eu ligar primeiro. Talvez seja o zelador fazendo alguma vistoria, sei lá." "Eu não tenho zelador nem administrador de imóveis, Rebecca. A casa é minha, não devo nada a ninguém." Mas ela já estava discando, o telefone colado ao ouvido. Levantou-se e caminhou em direção à entrada do restaurante, falando baixo demais para que eu pudesse ouvir. Algo estava errado. Muito errado. Passei 35 anos investigando fraudes de seguros. Com o tempo, a gente desenvolve um faro. E naquele momento, todos os meus alertas internos estavam disparando. Abri o aplicativo novamente e troquei para as câmeras internas. Eu as havia instalado depois de um arrombamento em uma casa 3 portas abaixo, no ano anterior. A câmera da sala de estar mostrava uma mulher na casa dos 40 anos, usando um blazer e andando pela minha casa com uma prancheta na mão. Ela fotografava meus móveis, as paredes, os porta-retratos com fotos da família. Ampliei a imagem da prancheta. Mal consegui distinguir o logotipo no papel timbrado. Northwood Realty. Havia uma corretora de imóveis dentro da minha casa. Rebecca voltou à mesa com o rosto visivelmente corado. "Certo. Então, não fica bravo, mas eu posso explicar." "Explicar o quê?" "Eu conversei com algumas pessoas sobre a sua situação de moradia e achamos que talvez seja a hora de pensar em algo mais fácil de administrar. Você não está ficando mais jovem, pai, e essa casa é grande demais para uma pessoa só. Todas aquelas escadas, a manutenção, os impostos. É muita coisa. Senti como se tivesse levado um golpe no estômago. Você anunciou minha casa. Eu não anunciei. Só pedi para alguém vir fazer uma avaliação para vermos quais são as opções. Nossas opções, quer dizer, suas opções. Você colocou um corretor de imóveis dentro da minha casa sem meu conhecimento ou autorização. Eu tenho a chave. Você tem uma chave para emergências. Isso não é uma emergência, Rebecca. Pai, por favor, me escuta. Eu encontrei um condomínio incrível para aposentados em Mississauga. Tem tudo.
Enfermagem 24 horas, atividades sociais, piscina, academia. Você ia gostar. E a casa, se vendermos agora, com o mercado aquecido, dá para conseguir pelo menos 900 mil, talvez 1 milhão. Nós, ela disse, nós. Levantei-me, joguei algumas notas de $200 sobre a mesa. Vou para casa. Não me sigam. Pai, por favor, estou tentando te ajudar. Está mesmo? Ou está tentando se ajudar? Dirigi até casa completamente atordoado. 35 anos lidando com fraudes e não percebi o que estava acontecendo dentro da minha própria família. Quando cheguei, o carro da corretora ainda estava estacionado. Um BMW branco, com ímãs da Northwood Realty nas portas. Entrei pela porta da frente que eu tinha trancado 4 horas antes. A corretora estava na minha cozinha medindo a bancada. "Quem é você?" perguntei. Ela se assustou, quase deixando cair a fita métrica. "Ah, Sr. Whitmore, sou Sandra Patel, da Northwood Realty. Sua filha disse que o senhor só voltaria às 9. Minha filha não tem autoridade para autorizar acesso à minha propriedade. Ela disse que tinha uma procuração. Ela mostrou a documentação. Um arrepio percorreu minha espinha. Que documentação? Sandra pegou o celular e abriu algumas fotos. Mostrou um documento digitalizado. Era uma procuração datada de 6 meses antes, com a minha assinatura no rodapé, assinada por alguém chamado Jay Fletcher. Eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha assinado aquele papel. Preciso que você vá embora. Falei em tom baixo. Depois que Sandra saiu, sentei-me à mesa da cozinha e tentei reconstruir mentalmente os últimos 6 meses. Rebecca tinha me pedido para assinar algo. Algum papel misturado com cartões de aniversário ou escondido em presentes de Natal. Então me lembrei. Agosto. Rebecca tinha aparecido com alguns formulários. Disse que eram para atualizar os beneficiários do meu plano de saúde após a morte de Margaret. Apenas uma formalidade, ela garantiu. Eu estava meio distraído naquele dia. No aniversário do diagnóstico de Margaret, assinei sem prestar muita atenção. Fui até o arquivo na sala de estar. Guardo absolutamente tudo. Cada documento, cada recibo, qualquer papel que passa pela minha mesa. É um costume adquirido após 35 anos investigando solicitações de indenização de seguros. Encontrei a pasta identificada como Seguro Saúde 2022. Dentro da caixa estavam os formulários legítimos de beneficiário que eu havia preenchido logo depois da morte de Margaret. Atrás deles havia outro documento. Uma procuração concedendo a Rebecca autoridade total sobre minhas decisões financeiras e patrimoniais, assinada por mim e testemunhada por alguém chamada Jennifer Fletcher, cujo endereço coincidia com o de Rebecca. Fiquei ali sentado por bastante tempo, segurando aquele papel. Meu telefone começou a tocar. Rebecca. Não atendi. Ela ligou mais 4 vezes. Depois vieram as mensagens. Pai, por favor, atende. Eu posso explicar tudo. Eu estava tentando te ajudar. Você está sendo irracional. Essa última me fez rir. Um riso seco, amargo. Abri o laptop e comecei a fazer aquilo que sempre fiz melhor, investigar. Primeiro conferi minhas contas bancárias. Ainda tinha acesso online a todas elas. Nada parecia anormal. Os depósitos da aposentadoria estavam regulares. As contas eram pagas em dia. A poupança permanecia intacta. Mas quando verifiquei a conta conjunta com Rebecca, aquela que abrimos após a morte de Margaret para facilitar caso eu precisasse de ajuda, havia movimentações. Foram transferidos $50 mil 3 meses antes, mais $30 mil 6 semanas depois, e outros $25 mil 2 semanas atrás, somando $105 mil. As transferências foram feitas para uma conta que eu não reconhecia. Seguindo o rastro pelo aplicativo do banco,
Cheguei a uma conta de investimentos em nome de Rebecca. Afundei na cadeira, sentindo o peito apertar. Minha própria filha estava me roubando, de forma sistemática, ao longo de meses. Liguei para o setor de fraudes do banco e só encontrei a secretária eletrônica. Era domingo à noite. Deixei mensagem, solicitei revisão da conta e pedi todos os registros de transações do último ano. Então fiz algo que vinha evitando. Liguei para meu advogado. James Morrison era meu advogado havia 20 anos. Ele cuidou do inventário de Margaret, dos meus papéis de aposentadoria e do nosso testamento. Ele atendeu no terceiro toque, soando preocupado ao reconhecer minha voz. Thomas, está tudo bem? James, preciso te perguntar uma coisa. Rebecca entrou em contato com você sobre uma procuração para mim? Silêncio. Thomas, ela entrou em contato há uns 8 meses. Disse que você estava apresentando sinais de declínio cognitivo e queria garantir que tudo estivesse em ordem. Perguntou se poderíamos preparar documentos de procuração. E o que você respondeu? Disse que precisava me reunir com você pessoalmente antes, avaliar seu estado mental. Ela afirmou que você resistiria, que estava negando problemas de memória. Expliquei que, sem seu consentimento direto e minha avaliação profissional, não poderia prosseguir. Sugeri que ela marcasse uma consulta com você. Ela nunca mencionou isso. Eu sei. Esperei você ligar. Como não ligou, presumi que ela tivesse desistido ou resolvido com outra pessoa. Ela resolveu com outra pessoa e confirmou com uma assinatura falsificada. James murmurou um palavrão. Thomas, precisamos nos encontrar amanhã às 8 horas no meu escritório. Não assine mais nada. Não transfira dinheiro algum e não fale com Rebecca até traçarmos uma estratégia legal. Depois que desliguei, acessei as gravações de segurança de agosto. As câmeras salvam 60 dias de gravação contínua, mas eu tinha backups de meses guardados em um HD externo, feitos após um incidente estranho na vizinhança. Localizei a data, 14 de agosto, a visita de Rebecca. Eu me vi abrindo a porta, depois sentado à mesma mesa da cozinha. Ela colocou alguns papéis diante de mim. Eu olhava para o celular, distraído. Ela falava e gesticulava. Peguei a caneta e assinei. Não era possível ler o conteúdo dos documentos pelo ângulo da câmera, mas o rosto de Rebecca estava visível. A forma como recolheu tudo com cuidado, guardou na bolsa e beijou minha bochecha. Sem hesitar, sem demonstrar culpa. Há quanto tempo ela planejava aquilo? Passei o restante da noite revisando todos os documentos da casa, cada papel que Rebecca já havia pedido que eu assinasse. Encontrei mais 3. Um pedido de refinanciamento da minha hipoteca, que eu acreditava estar quitada. Um formulário de abertura de conta conjunta de investimentos, um pedido de alteração de beneficiário do seguro de vida e a mudança da minha instituição de caridade, da Sociedade Canadense do Câncer, escolhida em memória de Margaret, para Rebecca. O documento da hipoteca explicava parte do dinheiro desaparecido. Ela refinanciou minha casa sem que eu soubesse. Fez um empréstimo hipotecário de $200 mil sobre um imóvel totalmente quitado e ficou com o valor. Pela manhã, o cenário estava claro. Rebecca havia roubado ou desviado cerca de $320 mil do meu dinheiro em 8 meses. Falsificou uma procuração, refinanciou a casa, esvaziou nossa conta conjunta, alterou beneficiários do seguro e iniciou a venda do imóvel. Às 7h45, a campainha tocou. Olhei pela câmera. Rebecca segurava 2 cafés do Tim Hortons e uma caixa de Timbits. Abri a porta, mas não permiti que entrasse. Pai, por favor, podemos conversar? Você falsificou minha assinatura em uma procuração? Ela recuou ligeiramente. Eu tive que fazer isso. Você não teria assinado se eu tivesse pedido. Você tem razão. Eu não teria assinado.
porque não preciso que alguém tome decisões por mim. Pai, você tem 63 anos. Está sozinho nesta casa enorme. O que acontece se você cair daquela escada? O que acontece se esquecer de tomar seus remédios? O que acontece se não conseguir mais cuidar de si mesmo? Eu tenho 63 anos, Rebeca, não 93. Corro 5 quilômetros 3 vezes por semana. Faço trabalho voluntário na biblioteca do hospital. Participo do conselho de 2 instituições beneficentes. Não tomo remédio algum, além de um multivitamínico. Não tenho nenhum problema de saúde, físico ou mental. Ainda não, mas vai acontecer, pai. E eu preciso garantir que você esteja protegido ou que eu tenha acesso ao seu dinheiro enquanto você ainda estiver vivo para assinar documentos. O rosto dela ficou pálido. Não é sobre isso. Então explique os 105 mil raios que você transferiu da nossa conta conjunta. Explique a hipoteca de 200 mil reais que fez na minha casa. Explique as contas de investimento em seu nome financiadas com o meu dinheiro. Eu estava investindo por você, por nós. O mercado estava favorável. Eu tentava aumentar seu fundo de aposentadoria. Você me roubou, Rebeca. Eu apenas peguei emprestado. Ia devolver. Com que dinheiro? Você é enfermeira, ganha bem, mas não o suficiente para pagar 300 mil dólares, não com o estilo de vida que leva. Ela recuou um passo, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Meu estilo de vida, o Audi novo que você comprou em setembro, a viagem para Paris em outubro, a reforma da cozinha que acabou de concluir. De onde você acha que imaginei que esse dinheiro vinha? Do meu acordo de divórcio. Seu divórcio terminou há 3 anos. Você ficou com um apartamento e 40 mil dólares. Só nos últimos 6 meses gastou mais que o dobro disso. As mãos de Rebeca tremiam. O café derramava nas xícaras. Você está me investigando. Sou investigador de seguros, Rebeca. É o meu trabalho. Achou mesmo que eu não perceberia? Sou sua filha, o que torna tudo ainda pior. Ficamos ali parados, encarando-nos do outro lado da porta de casa. Aquela mulher que eu criei, cujas fraldas troquei, cujos joelhos machucados cuidei, cuja formatura comemorei, cujo casamento acompanhei até o altar. Agora uma estranha que me roubou. Tenho reunião com meu advogado em 20 minutos, eu disse. Vou desfazer todos os documentos fraudulentos que você criou. Vou recuperar cada centavo que levou e depois decidiremos se devo apresentar queixa. Apresentar queixa? Pai, eu sou sua filha e você é um ladrão. Fechei a porta. O escritório de James Morrison fica no centro de Toronto, uma sala de esquina com vista para o Lago Ontário. Ele estava com mais 3 advogados quando cheguei, especialistas em fraude contra idosos, direito sucessório e direito penal. Tratavam o caso como fraude abrangente, explicou James. Rebecca havia cometido falsificação, roubo de identidade, exploração financeira e, possivelmente, fraude imobiliária. Cada acusação carregava penalidades severas. Não quero que ela vá para a prisão, falei. Quero meu dinheiro de volta e quero ela fora da minha vida. Thomas, ela roubou mais de 300 mil dólares de você. Isso não é furto comum. É crime financeiro grave. Ela é minha filha. Ela é uma criminosa que, por acaso, é sua filha. Passamos 4 horas examinando tudo, registrando cada transação fraudulenta, identificando crimes e montando o caso. Advogada criminal, uma mulher sagaz chamada Patrícia Okonkwo, explicou com clareza. Se seguirmos com acusações criminais, Rebeca pode pegar até 10 anos de prisão. Só a falsificação já soma 5. Exploração financeira de pessoa vulnerável, mesmo que você claramente não seja, traz penas extras. Fraude imobiliária é crime federal. Ela seria destruída. Qual é a alternativa? Recuperação judicial. Entramos com ação de restituição total, mais indenização e honorários. Recuperamos seu dinheiro, anulamos documentos e ela sai falida, não presa. Ela escapa, sem antecedentes criminais.
sem ficar com seu dinheiro. Pensei em Margaret. O que ela desejaria? Amava Rebecca profundamente, defendendo-a até quando não merecia. Mas tinha firmeza absoluta quando o assunto era certo e errado. Quero uma confissão por escrito, declarei, detalhada. Tudo o que fez, cada documento falsificado, cada centavo tomado, autenticado em cartório. E restituição integral em 90 dias, ou avançaremos com acusações, sem negociação. James concordou. Vou redigir o acordo. O advogado de Rebecca ligou no dia seguinte. Ela havia contratado defesa, sinal de que compreendia a gravidade. Queriam negociar. Não há negociação, respondeu James. Confissão total, restituição completa ou acusações criminais. Essas são as condições. Ela não tem $300 mil. Então, venderá o apartamento, o carro, os móveis e tudo o que possuir. Ela criou isso. Pode resolver. Levaram 3 semanas de advogados indo e voltando. 3 semanas de ligações cada vez mais desesperadas de Rebecca, que ignorei. 3 semanas vivendo em casa, olhando fotos dela crescendo, perguntando onde errei. Finalmente chegaram a um acordo. Rebecca apareceu no escritório de James numa sexta-feira à tarde. Estava abatida, mais magra, envelhecida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Assinou a confissão. 23 páginas descrevendo cada fraude, cada assinatura forjada, cada dólar roubado, testemunhada por 3 advogados e um tabelião. Me desculpe, pai, sussurrou ao assinar a última página. Você está arrependida pelo que fez ou por ter sido descoberta? Ela não respondeu. A restituição financeira ocorreu por etapas. Primeiro, ela vendeu seu Audi, comprou um Honda Civic usado e pagou $90 mil. Depois, colocou o apartamento à venda. Ele foi vendido em 2 semanas no aquecido mercado imobiliário de Toronto, rendendo mais $180 mil. Os $40 mil restantes vieram da venda de móveis, joias, obras de arte e do uso de suas economias. O último pagamento foi realizado no 89º dia, $320 mil, mais $60 mil em indenizações e honorários advocatícios. Tudo o que ela havia tomado, tudo o que me custou recuperar. Transferi tudo de volta para minhas contas, alterei todas as senhas, encerrei a conta conjunta e revoguei qualquer acesso que ela possuía. Atualizei meu testamento, deixando tudo para a Sociedade Canadense do Câncer em nome de Margaret. Troquei as fechaduras, atualizei o sistema de segurança e então sentei na cozinha e chorei pela primeira vez desde a morte de Margaret. Não pelo dinheiro, mas por minha filha, pelo vínculo que tínhamos, pela confiança perdida para sempre. Rebecca tentou entrar em contato comigo algumas vezes depois disso. As cartas eram, em grande parte, pedidos de desculpas e explicações. Ela se endividara, fizera investimentos ruins e entrou em pânico. Achou que poderia pegar o dinheiro emprestado e devolver antes que eu percebesse. Achou que tinha direito a ele de qualquer forma, já que um dia herdaria tudo. Achou que eu era velho demais para cuidar dos meus próprios assuntos. Pensou, sem jamais considerar que o que fazia era errado. Não respondia às cartas, não precisava ouvir justificativas. Passei 35 anos escutando pessoas explicarem roubo, fraude e engano. No fim, tudo se resumia à mesma coisa. Queriam algo que não haviam conquistado e decidiram que o desejo justificava tomar aquilo. Já se passaram 6 meses. Ainda moro na minha casa, ainda corro meus 5 quilômetros, ainda trabalho como voluntário na biblioteca do hospital, embora tenha pedido um turno diferente do de Rebecca. Às vezes a vejo na cafeteria. Ela parece menor de alguma forma, mas abatida. Não sinto satisfação alguma. Não sinto nada além de uma dor surda onde minha filha costumava existir.
Às vezes, outros voluntários me perguntam por que ela não aparece mais. Costumávamos jantar juntos aos domingos. Eles se lembram. Nos viam lado a lado. Digo apenas que tivemos um desentendimento, diferenças irreconciliáveis. Eles concordam com simpatia e mudam de assunto. O que não digo é isto. As pessoas que mais nos ferem são aquelas em quem confiamos totalmente. São elas a quem entregamos as chaves de casa, o acesso às contas, a permissão para decidir em nosso nome. Fazemos isso por amor, por confiança, pela crença de que família significa algo. E às vezes, essa confiança é mal colocada. Aprendi algo em meus 35 anos investigando fraudes. Os melhores golpistas não são estranhos. Não são os que ligam falando de garantia estendida ou enviam e-mails sobre príncipes nigerianos. Os melhores golpistas são as pessoas sentadas diante de você no jantar de domingo. Pessoas que conhecem sua rotina, suas senhas, suas fragilidades. Pessoas de quem você jamais suspeitaria porque as ama. Meu conselho, se quiser, é este. Confie, mas verifique. Sempre, inclusive com a família, principalmente com ela. Leia cada documento antes de assinar. Confira extratos bancários todos os meses. Guarde cópias de tudo. Não conceda acesso irrestrito às suas contas a ninguém, a menos que esteja realmente incapaz de administrá-las. E se alguém disser que você é velho demais ou incapaz de cuidar da própria vida, peça uma segunda opinião a quem não tenha interesse financeiro na resposta. Tive sorte. Descobri cedo o bastante. Tinha a habilidade para investigar, recursos para reagir e documentos para provar o ocorrido. Muitas pessoas não têm essa sorte. Muitas são completamente devastadas antes de perceberem. Muitas estão realmente vulneráveis, enfraquecidas, incapazes de se defender. São essas que partem meu coração. Não estou vulnerável, não estou em declínio. Estou apenas triste. Triste porque minha filha valorizou meu dinheiro mais que minha confiança. Triste porque jamais saberei se ela me amava ou apenas amava o que eu podia oferecer. Triste porque Margaret não viveu para ver isso. Teria sido devastador. Ou talvez triste porque ela não viveu para impedir, pois poderia ter enxergado o que eu não vi. Não sei. O que sei é o seguinte. Tenho 63 anos. Sou saudável, independente e capaz. Talvez ainda tenha 20 ou 30 bons anos pela frente. E vou vivê-los me protegendo, confiando com cautela e garantindo que, quando eu precisar de ajuda, ela venha de pessoas que conquistaram essa confiança com ações, não de quem a presumiu por herança genética. Rebecca me enviou um cartão de aniversário no mês passado. Completei 64 anos. O cartão trazia uma mensagem genérica sobre pais serem especiais, sem dedicatória, sem assinatura. Apenas o nome Rebecca impresso no rodapé. Joguei fora. Talvez isso me torne frio. Talvez me torne duro. Talvez alguém melhor tivesse dado outra chance, mas passei 35 anos observando o que acontece quando pessoas recebem uma segunda oportunidade para roubar. Elas roubam novamente, porque na primeira aprenderam que podiam escapar. A segunda ensina que serão perdoadas. Não vou ensinar essa lição a Rebecca. A casa está silenciosa agora. Chega de jantares de domingo. Chega de telefonemas triviais. Chega de filha. Mas a casa é minha. Meu nome na escritura. Meu dinheiro no banco. Minhas decisões sobre meu próprio futuro. E isso vale mais do que eu jamais imaginei. Bom, a história mostra como confiança e proximidade não são garantias de integridade. Às vezes, são justamente as portas que permitem que a decepção entre. Thomas passou a vida investigando fraudes cometidas por desconhecidos e, ainda assim, foi surpreendido por algo mais difícil de prever: a quebra de confiança dentro da própria família. Isso revela um ponto profundo sobre relações humanas. Amar alguém não elimina a necessidade de limites, clareza e responsabilidade.
A confiança verdadeira não é cega. Ela é construída e protegida por atitudes conscientes. Quando essa confiança é violada, o impacto não é apenas financeiro ou prático, é emocional e existencial, abalando memórias, identidades e vínculos. Ainda assim, a história também sugere que preservar a própria dignidade é uma forma de autocuidado. Às vezes, seguir em frente significa aceitar a dor, mas recusar-se a normalizar o desrespeito. Reconstruir-se após uma traição é difícil, porém possível, e começa com reconhecer o próprio valor. Uma das lições mais fortes dessa história é a importância de responsabilidade pessoal diante da confiança. Confiar é necessário, mas abdicar totalmente da verificação pode abrir espaço para consequências dolorosas. Thomas assinou documentos sem ler, algo comum no cotidiano, e isso foi suficiente para desencadear uma cadeia de eventos que quase lhe custou patrimônio e estabilidade emocional. A lição não é viver desconfiando de todos, mas agir com consciência e atenção, mesmo em relações íntimas. Transparência, comunicação clara e acompanhamento de decisões financeiras são atitudes que fortalecem relações em vez de enfraquecê-las. Além disso, a história ensina que estabelecer limites não é falta de amor, é respeito próprio. Enfrentar alguém próximo pode ser devastador, mas ignorar erros graves pode trazer danos ainda maiores. No fim, maturidade emocional também envolve aceitar consequências e preservar aquilo que garante autonomia e segurança. Agora me diz, depois dessa história, você acha que passaria a agir diferente em relação a documentos e finanças? Você já deixou de verificar algo importante por confiar demais em alguém próximo? Você acha que proteger a própria dignidade deve vir antes de preservar laços familiares a qualquer custo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa reflexão te tocou, curta o vídeo e se inscreva. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que fazem pensar.